Marcos capítulo 2. A gente vai reparar aqui nesse texto. Nós estamos aqui no comecinho do ministério de Jesus, poucos discípulos ainda, e o texto ele vai nos apontar para algumas coisas que quero pontuar com vocês aqui bem objetivamente. Marcos capítulo 2 diz assim: Dias depois, entrou de novo Jesus em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Irmãos, que palavra maravilhosa. Vamos orar? Vamos orar. Pai, que a tua palavra, Senhor, ensine a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Ó Pai, que toda palavra aqui, Senhor, a ser proferida, seja orientada pelo teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor abençoe esse estudo, que possamos, cada um em suas casas aqui, Pai, aprendermos e nos alimentarmos da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Quero te pedir, Pai, por cada vida que está aqui conosco, cada irmão, cada irmã que tem o seu pedido, que tem o seu agradecimento. Visita, Pai, nesse momento. Traga paz para os lares, traga a tua provisão, traga, Senhor, Pai, a salvação para aqueles que ainda precisam. E acima de tudo, Pai, traga, Senhor, o alimento, Senhor, que nós precisamos nesse momento. O pão nosso, Pai, de cada dia, dá-nos hoje, nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, que coisa boa estarmos juntos aqui, da forma que nos é permitida, né? Da forma que nos é viável nesse momento. Cumprimento a todos vocês que estão conosco aí ao vivo, irmãos de outras igrejas, irmãos da Igreja Católica, irmãos aqui de Atilho, de Cachoeiro, do estado do Espírito Santo, do Rio. Estou vendo aí, Delcimar. Ô Manuzão, meu amigo Manu, nosso pastorzão lá em Vila Velha, pastor presente da nossa ordem. Que alegria ter vocês aqui, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Irmãos, nesse texto a gente está se debruçando aqui. Perceba que o texto fala que Jesus estava em casa, provavelmente a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, próximo do mar da Galileia, que a gente chama de mar, mas a gente sabe que era de água doce, tamanha a extensão de água daquela região. E ali Jesus, a notícia correu rápido, a notícia rapidamente se espalhou que Jesus estava ali. Ele já tinha curado endemoniados, ele já tinha curado a sogra de Pedro e muitas outras curas, conforme diz Marcos 1, seguindo aqui a cronologia de Marcos. Ele já tinha chamado Tiago, João, Pedro, André, ele já tinha discípulos ali e ele estava naquele momento rodeado de pessoas e pensando com você aqui nessa manhã sobre essa questão do discipulado,
de como nós, como igreja, temos o desafio de ganhar pessoas para Cristo, a gente tem que refletir nessa história sobre alguns personagens que estavam ali. Pedro, como eu disse, André, Tiago, João, eram pescadores, estavam ali naquela região. Mateus, também coletor de impostos, morava em Cafarnaum. E Jesus estava, portanto, hospedado, provavelmente, às margens do Mar da Galileia, na casa de Pedro. E quando a gente vê essa perícope, esse pedaço do texto, esse fragmento do texto, a gente percebe que ele está num local estratégico. Cafarnaum, irmãos, era uma cidade muito estratégica. Ali já tinha uma alfândega, já tinha ali um estabelecimento, uma guarnição militar romana. Ali tinha uma sinagoga e ali era ponto de passagem, ali era rota de passagem, ali daquela região. E Jesus estava ali rodeado de pessoas. E a gente percebe alguns personagens nessa história. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre esses personagens. E sobre esses grupos de personagens que a gente quer destacar com você. O primeiro grupo de personagens são os 4 amigos daquele paralítico. Refletindo um pouquinho sobre aqueles 4 amigos ali. Depois a gente tem outro grupo de personagens, que são narrados do versículo 6 ao versículo 9. Pastor Ézio, bom dia, que alegria ter vocês aqui, que honra. Um grupo de religiosos, os escribas, eles são narrados do versículo 6 ao versículo 9. Depois nós temos um outro grupo de personagens, que por mais que estivessem ali, não são citados. Ué, que grupo de personagens são esses? Quero ver quem descobre. Quem já ouviu esse estudo, não vale. Se você nunca ouviu, ou se você ouviu, mas lembra, vale também. Mas daqui a pouco você fala. Tem um grupo de personagens também, que está nessa história, mas não são mencionados na Bíblia. Quem será? Ou quem seriam esses personagens? E por fim, o último personagem, né, além de Jesus, o próprio paralítico ali, narrado no versículo 5, no 10, no 11 e no 12. Pois bem, vamos, irmãos, por partes. Primeiro quero compartilhar com vocês aqui sobre os amigos daquele paralítico. Eu fico pensando, e lendo esse texto, eu fico pensando assim, em todo o desafio que eles venceram para poder levar aquele paralítico até Jesus. Irmãos, o discipulado, fazer discípulos de Jesus, é algo, irmãos, que demonstra, que denota e que deve demonstrar em nós muito trabalho, porque não é fácil, é trabalhoso. Perceba que Ananias teve que vencer desafios, preconceitos, a gente não falou sobre isso, preconceitos, medos, receios, para ir lá discipular e orar pela vida do apóstolo Paulo ali em Damasco. Depois a gente percebe que Barnabé foi fundamental também em meio às desconfianças da igreja, em meio às pessoas que não acreditavam na conversão de Saulo. Barnabé pegou Saulo pelo braço e falou, pode acreditar. Eu vi o que aconteceu com ele, eu ouvi, eu tenho testemunhado. E aqui a gente vê agora, irmãos, 4 amigos que a Bíblia fala. 4 homens que carregam um paralítico. Perceba que para carregar um homem, 4 pessoas, provavelmente esse homem era tetraplégico. É possível, é bem provável que ele fosse tetraplégico, ou seja, ele não deveria conseguir mover nem as pernas, nem os braços, nem os membros inferiores, nem os membros superiores, porque senão 2 homens poderiam carregá-lo, você concorda? Estava numa maca, numa cama, com 4 homens carregando ele, ou seja, o peso de um homem que não conseguia se sustentar nas suas mãos, nos seus braços, nas suas pernas. Diz o texto que aqueles homens chegam até ali e percebem que não tinha como entrar. Eu fico pensando, irmãos, no exemplo de abnegação, de dedicação que esses homens representam para nós como igreja. Eles não mediram esforços para que aquele paralítico chegasse até Jesus. Diz o texto que eles levaram o homem para o terraço da casa, que naquela época era um terraço plano, muitas vezes usado betume, outras vezes barro mesmo, com folhagens secas ali e armações de madeira. Conquanto Lucas 5 fala que ele foi descido entre as telhas. Lucas 5 fala sobre telhado.
Mas enfim, o terraço ali. Perceba a dificuldade de você abrir um terraço, um telhado de uma casa e descer uma pessoa que mal poderia se segurar. Então, irmãos, foi algo muito trabalhoso, você concorda comigo? Muito dificultoso. Não é simples, havia riscos. E havia também a dedicação daqueles homens em ter corda, em ter equipamentos, etc. E não só descer, mas descer no ponto, como diz a Bíblia, no ponto exato em que estava Jesus. Será que aqueles homens, irmãos, eles eram desocupados? Será que eles não tinham mais nada para fazer? O que você acha? Porque isso levou tempo. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém como se estivesse fazendo um favor. Ou, convidei para ir na igreja e tal. Será que isso basta, irmãos? Há pessoas que precisam ser levadas até Jesus. Nós precisamos levar Jesus até as pessoas. Como a gente aprendeu. Ananias não falou, Paulo, vai lá na igreja. Ananias foi até Paulo, na casa em que ele estava, orar por ele. Nós, como igreja, temos que entender a nossa relevância e o nosso papel fora da estrutura de templo, fora das quatro paredes. Precisamos mais do que nunca, e esse tempo exige isso de nós. E esse tempo está mostrando isso para cada um de nós, que nós não temos que ir à igreja, nós temos que ser a igreja em toda parte, inclusive de casa em casa. Por isso estamos trabalhando, preparando a igreja para os pequenos grupos, de casa em casa. E aqueles homens ali fizeram de tudo para levar o seu amigo paralítico até Jesus. Irmãos, exemplo de fé. E eles só fizeram isso por um motivo. Porque eles tinham convicção da transformação que poderia haver na vida daquele homem se ele se encontrasse com Jesus. Talvez o que muitas vezes falta em nós como igreja, quando eu falo nós como igreja, é eu e você, na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Talvez o que falta em nós, ou que é esquecido em nossa mente, é o que diz Romanos 1, não me envergonhe do Evangelho, porque o que é o Evangelho? É poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, judeu, gentio, todo aquele, homem, mulher. Nós não podemos nos esquecer do poder transformador de Jesus. E aqueles homens, irmãos, não mediram esforços para levar o seu amigo até Jesus, porque eles tinham certeza que valia a pena, senão teriam deixado ali na porta. Ou como às vezes a gente faz, já fiz minha parte, agora deixa eu ir seguir minha vida. Eles não poderiam ter deixado o homem ali na porta, fica aí, tenta a sorte, cara. No final, Jesus passando, você tenta falar com ele. Eles não estavam ali para fazer um favor para aquele homem. Eles não estavam ali para simplesmente cumprir uma tarefa. Eles estavam ali abnegados, dispostos a se doarem, a correrem risco, inclusive, de cair do telhado e se machucarem, colocaram sua vida em risco, o seu tempo à disposição. Diz assim, Marcos 8,34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é negar-se a si mesmo, é abnegação, é morrer para o seu eu, buscar qual é a vontade de Deus. E aqueles homens fizeram de tudo ali para cumprir a vontade de Deus, agiram com toda a dedicação e sem desculpas diante das dificuldades encontradas, para poder levar aquele homem até Jesus. Irmãos, a desculpa é uma coisa viciante. Você é bom em dar desculpas? Seja sincero com você mesmo. Você é bom em dar desculpas? Porque as desculpas são uma coisa, irmãos, que elas vão tomando a nossa mente. E aí a gente acaba se acostumando a dar desculpas. Eu era adolescente, eu me lembro, eu não tinha entregado um trabalho para uma professora, e eu inventei alguma desculpa lá, e ela me confrontou, e ela falou assim, você está falando a verdade, Davi? É por isso mesmo que você não entregou o trabalho? Ela olhou dentro dos meus olhos assim, eu baixei a cabeça. Não, professora, eu não fiz porque, não é porque eu não me esqueci, não é porque faltou tinta, eu não fiz porque realmente eu fui fazer outras coisas. Ela falou, agora você falou a verdade. Eu te dou mais tempo.
mas fale a verdade. Perceba, eu já era crente, já era cristão, já era evangélico. Eu fui confrontado por aquela professora ali sobre não dar desculpas, que são mentiras. E às vezes, e aquilo mexeu comigo e mudou a minha forma de pensar e ver, e aquilo ali, caiu a ficha para mim. Eu acordei, eu amadureci com aquilo. Irmãos, temos que tomar cuidado com as desculpas, que muitas vezes a gente dá para fugir de responsabilidades, para não cumprir nossas tarefas, não cumprir com os comprometimentos que nós firmamos na casa de Deus, seja no serviço, na família, em casa, no trabalho, na igreja, no testemunho das redes sociais. Chega de desculpas, irmãos. Muitas pessoas falavam que não tinham tempo para ler a Bíblia. Hoje, a maioria do povo que mais tem é tempo. Muitos falavam que não tinham tempo para fazer o culto doméstico. E agora muitos estão com tempo ocioso dentro de casa. Irmãos, tudo é quando a gente quer. E aqueles homens queriam que o seu amigo conhecesse Jesus. E fizeram de tudo para que isso acontecesse. Um exemplo para nós como igreja, do discipulado, de como temos que ser Jesus e levar Jesus para as pessoas e levar as pessoas até Jesus. Não apenas, chamei, convidei, cada um faz. Não. Temos que fazer algo mais como igreja e podemos fazer. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esses 4 amigos. No versículo 6 ao 9, a gente vê outro grupo de homens, os escribas, os religiosos da época, homens da sinagoga, homens do templo, e razoavam, ou seja, comentavam, censuravam entre si, criticavam as palavras de Jesus. Para quem está chegando agora, nós estamos em Marcos capítulo 2, estudando ali a cura do paralítico de Cafarnaum. Aqueles homens estavam ali, irmãos, eles não acreditavam, eles não criam em Jesus como Messias. Eles estavam ali, na verdade, para acusar Jesus de algum pecado, de alguma blasfêmia, como fiscais do que Jesus estava fazendo, porque o comentário do ministério de Jesus estava muito grande. Irmãos, bom dia, Rosângela, bom dia a todos os irmãos. Quem mais está aqui com a gente? Opa, bom dia, Zilma. Bom dia a todos. Irmãos, o versículo 6 ao 9 fala que eles comentavam ali, discutiam. Percebam que eles eram religiosos, irmãos, muito religiosos, mas eles não criam em Jesus como o Senhor da vida deles. Irmãos, ser religioso não quer dizer conhecer ou ter real intimidade com Jesus. Você pode se batizar sem ter nascido de novo. Você pode ser membro da igreja sem ter nascido de novo, apenas cumprindo uma burocracia religiosa. Você pode mesmo ser membro da igreja, não ser de fato membro do corpo de Cristo. Pode até liderar pessoas, sem ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode ser um fiel cumpridor das leis. Você pode ser um fiel cumpridor dos seus deveres. Mas isso não significa que você está com o coração sincero diante de Deus e de fato é discípulo de Jesus. Isso é muito sério. Esses religiosos, Mateus 15, Jesus era muito duro com eles. Jesus chamou-os em Mateus 15 de hipócritas. Em suma, pessoas incrédulas, que são expostas ao Evangelho, são expostas à verdade da palavra de Deus e escolhem deliberadamente não crer. Escolhem conscientemente, não quero isso para minha vida, não quero Jesus para minha vida. Entendi, mas não quero. E muitas vezes não só rejeita, mas critica e fala mal da fé cristã. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não sermos apenas religiosos. Isso vale para qualquer religião, para cristã, seja evangélico, católico, para qualquer outra religião. Não podemos ser apenas ouvintes ou conhecedores, temos que ser praticantes da palavra de Deus. É isso que nos fala Tiago. Temos que tomar cuidado, irmãos, para não cairmos no erro de ser apenas religiosos, cumpridores de obrigações, conhecedores da letra, mas cujo coração, como diz Jesus, está longe de Deus. Estavam ali aqueles homens, ouvindo Jesus. Perceba o privilégio daqueles escribas. Estavam ali ouvindo Jesus e vendo Jesus fazer milagres. E mesmo assim não acreditavam. E não só isso, mas criticavam.
apesar de toda a religiosidade, não foram capazes de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Há outro grupo de personagens que estão ali, mas não são citados na história. Está aberto. Quem sabe quem é? Ou quem sabe quem são esse grupo de personagens? Que mesmo estando na história, a Bíblia não fala deles. Olha, quem acertar aí, comenta aí para mim. Quem acertar vai ganhar um copo d'água, oferecimento do Gilberto aí, nosso irmão que sempre traz água pra gente ali no púlpito. Hein? Quem, irmãos, era esse grupo de personagens? Já estamos encerrando o nosso estudo dessa manhã. Alguém? Deixa eu ver aqui no celular se alguém comentou, porque às vezes não aparece para mim, mas aparece no outro celular. Alguém adivinha? Eu te garanto que esse grupo de personagens estava na história, mas não são citados na história. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguém? Não? O copo d'água vai ficar para mim mesmo? Tá aberto aí o prêmio, hein? Copo d'água pode ser com gás, inclusive. Aí tem que combinar antes. Ninguém vai acertar? Ah, olha aqui, Geisa acertou. Os discípulos. Ah, muito bem, Geisa. Os discípulos. Perfeito. Perfeito. Exatamente, Geisa. Ué, mas como assim, pastor? Eles estavam na história, irmãos? Estavam. Eles eram discípulos de Jesus. Bom dia, Alceni. É isso mesmo, Geisa. Os discípulos de Jesus, eles não são citados no texto, mas perceba que Jesus estava na casa de um deles, Pedro. E os discípulos Pedro, Tiago, João, André já estavam seguindo Jesus. Onde é que estão os discípulos na história, irmãos? Eles não são citados. Não se fala deles nesse texto. Não se fala desses homens. Se fala dos fariseus, dos escribas, dos religiosos que estavam ali. Se fala dos amigos do paralítico. Se fala de Jesus, da multidão que estava sendo curada. Cadê os discípulos de Jesus, irmão? Sabe por quê, irmãos, que eles não são citados na passagem? Porque a Bíblia só cita o que é relevante. A Bíblia só cita o que é relevante, o que é necessário, o que faz diferença para a nossa vida. E se a Bíblia não cita os discípulos nessa história, é porque a presença deles foi irrelevante. Apenas um número de pessoas, talvez ajudando a lotar a casa, inclusive atrapalhando a entrada de quem estava do lado de fora. Talvez ali preocupado demais em quem estava mais perto de Jesus, em quem ia tirar selfie com Jesus, ou quem ia levar água para Jesus, ou quem ia ser considerado o mais importante ali dos discípulos. O fato é que os discípulos, irmãos, não são citados na história. Eles poderiam ter sido citados de várias maneiras, mas não são. Não são. Talvez ali preocupados consigo mesmos, com seus próprios interesses, estavam ainda com isso, insensíveis aos necessitados e sedentos pela palavra, que não conseguiam nem entrar na casa, preocupados apenas com suas próprias necessidades. Irmãos, os discípulos de Jesus, nesse caso aqui, podem ser considerados também um retrato do que muitas vezes acontece conosco, com os discípulos de Jesus. Nasceram de novo, fazem parte da igreja, mas na verdade são apenas membros que estão ocupados demais com seus próprios problemas, com as suas próprias questões e não se dedicam ao chamado de Cristo. Vão ali talvez para assistir um culto, vão ali talvez para ficar observando o que não está certo, como fizeram os religiosos, mas não botam a mão na massa. Aqueles homens não tinham aprendido ainda o que era ser discípulo de Jesus.
Estavam, provavelmente, irmãos, acomodados em sua salvação, conformados com o mundo, conformados com as mazelas, refugiando-se na igreja, ao invés de, como ela, ser luz nas trevas, alcançando aqueles que andam sem Jesus. Irmãos, como igreja, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos que entender a nossa relevância na sociedade. Nós temos um papel a cumprir perante as pessoas que estão ao nosso redor, de ser luz, de ser bênção, de amar na prática. Não só em palavra, mas em atitudes. Francisco de Assis tem uma frase que eu gosto muito, essa frase é atribuída a ele, que ele teria dito o seguinte: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Ou seja, a maior pregação de todas deve ser a nossa vida. Como lidamos, como tratamos as pessoas, como lidamos com nossos familiares, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, com aqueles que precisam de uma palavra de esperança, com aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus através de nós. E talvez estamos nós acomodados, preocupados, talvez muitas vezes, irmãos, com cargos, com status, em quem apareceu, em quem não apareceu, se vão me aplaudir, se vão me reconhecer, se vão falar meu nome, se o pastor me chamou, se o pastor não me chamou. Essas coisinhas, irmãos, essas infantilidades que muitas vezes acontecem nas igrejas, nos grupos de pessoas. Até na empresa acontece isso, na família acontece isso. A gente fica preocupado com o nosso ego, com eu, o meu cargo, o que eu vou fazer, o que eu vou ser reconhecido, o que eu vou ser lembrado. E a missão fica em segundo plano. Aqueles discípulos estavam ali, ocupando espaço, enquanto havia pessoas do lado de fora, querendo ver Jesus. Poderiam estar trabalhando na introdução, poderiam ter ajudado o paralítico a entrar, poderiam ter ajudado os homens a carregar, mas os discípulos não são citados, porque, repito, foram irrelevantes. Quero deixar uma pergunta para mim, para você. Nós temos sido relevantes na nossa caminhada? Com os dons, com os talentos que Deus nos tem dado, nós temos feito diferença nesses dias? Mais do que nunca, irmãos, essa geração precisa de exemplos. Porque o Brasil, irmãos, está se tornando um país evangélico, majoritariamente evangélico. Na Grande Vitória, por exemplo, os evangélicos já são mais de 50% da população. Mas nós temos visto isso na prática? Nós temos visto isso na diferença das pessoas se tratarem, lidarem com as questões? Irmão, não precisamos apenas falar que somos de Jesus, precisamos demonstrar isso com a nossa vida. Repito, o Brasil está se tornando um país também evangélico. O número de evangélicos tem crescido muito. O número de igrejas tem crescido muito. Mas nós temos visto amor na prática? Temos, mas pode ser melhor. E a pergunta é, eu tenho feito a minha parte? Ou estou como esses discípulos aqui, acomodados com a minha salvação? Tem uma música muito conhecida, eu não vou cantar, não quero aqui acabar com a live. Ainda bem que eu vou morar no céu. Isso é uma verdade, mas muitas vezes ela é cantada assim: ah, tá tudo ruim aqui, o mundo está acabando. E há quem fala, ele vai piorar, pastor, é isso mesmo. E sim, irmãos, a Bíblia conta que vai piorar. E alguns às vezes veem a igreja como, sabe assim, como se fosse uma nave espacial, que você entra nela para fugir desse mundo, para fugir dessa realidade. Irmãos, não podemos fugir da realidade. Nós temos que enfrentá-la. Jesus com os discípulos ali no Monte Tabor, estavam ali no monte conhecido como Monte da Transfiguração. Estava ali Pedro, Tiago, João, os outros discípulos também. E Pedro vê aquela maravilha ali, aquela teofania, aquela manifestação do sagrado ali. E ele fala: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos fazer uma tenda para a gente. Vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. Fazer uma tenda aqui para Elias, para Moisés, outra para nós. E Jesus fala: não. A gente pode usar até outro texto, né? Levantai-vos. Outro texto já. Não é aqui o vosso lugar de descanso. Temos que partir para a luta. Temos uma missão a cumprir. Vamos descer. E quando eles desceram, tinha pessoas para serem curadas, pessoas para serem alcançadas. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes nos refugiar, recarregarmos as baterias,
Talvez você tenha feito isso nesse tempo, mas entenda que isso é um período curto. Nós temos uma missão a cumprir. Às vezes a gente vai para um retiro, para um retiro espiritual, para um congresso, a gente se abastece ali, e a vontade às vezes né, fica, poxa, podia ser sempre assim. Tem culto de manhã, tem culto de tarde, tem culto à noite. Ninguém fala palavrão, ou se espera que não fale. Ninguém vai roubar minhas coisas aqui, ou se espera que ninguém roube, estamos no meio de irmãos e tal. A gente vive ali uma realidade que não é nossa do dia a dia. A nossa realidade é problema, é gente sofrendo, é gente nos enganando, é gente precisando de ajuda, é gente precisando de Jesus. Nós temos que enfrentar essa realidade. Nós temos que levar Jesus para as pessoas. E isso, repito, dá trabalho. Bom dia, Alcenir, bom dia, Maristela. Dá trabalho, irmãos. Encerrando, tem também o paralítico na história, não podemos esquecer dele. Como eu disse, provavelmente um tetraplégico, que recebe de Deus ali uma atenção, porque era marginalizado, era discriminado, era visto como alguém amaldiçoado por Deus, porque doença para os judeus naquela época era maldição, algo que talvez os pais dele tinham feito se fosse de nascença. Era alguém em quem não se tocava, por ser imundo, por ser impuro. E recebeu de Jesus o maior milagre de todos, a salvação. A cura física veio depois. E perceba, poderia não vir, porque não é o mais importante. Nosso corpo de fato padece. Por vezes Deus cura de forma milagrosa, por vezes o milagre é Deus usando a ciência, como estamos orando, não é? Para que Deus use a ciência. Não podemos, irmão, criar um conflito, como muitos têm criado, irmãos, entre ciência e fé. É Deus que ilumina o homem, é Deus que dá sabedoria. Atos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E eu creio, irmãos, que é Deus que ilumina o homem para criar as tecnologias. Porque o inimigo não cria nada, irmãos, ele deturpa, ele imita. A criação, o dom da criação vem de Deus. E o homem com sua criatividade, com sua inteligência, isso é dom de Deus também. É Deus que inspira esses homens e mulheres na busca aí por tratamentos, por medicações, por vacinas. Não deve haver, irmãos, um conflito. Isso é uma mentira. Isso é um erro histórico cometido na Europa. Quando você coloca como inimigo ciência e religião, ou fé e razão. A nossa fé é uma fé racional, Romanos 12 fala isso. Se você olhar a história da igreja, irmãos, nós somos salvos ali por Bultmann. O liberalismo teológico, o ateísmo europeu. Porque com o desenvolvimento da ciência, ali, pós-Idade Média, as pessoas que tinham fé eram consideradas ignorantes, porque falavam coisas absurdas, porque falavam coisas totalmente fora da ciência, como alguns dizem hoje que a Terra é plana. Gente, isso é uma ignorância. E às vezes usam a Bíblia para isso. E alguém que é mais esclarecido vai olhar para essa pessoa e vai falar o quê? Gente, ser crente é ser ignorante. E não é, irmãos. Nossa fé é uma fé lúcida, esclarecida, também racional. A fé e razão devem caminhar juntas. A ciência e a religião são inspirações de Deus, e Deus usa homens e mulheres na ciência para nos abençoar com a nossa medicação. Essa tecnologia que nós estamos usando agora, quem criou, irmão? Foi o extraterrestre? Não, foi o homem com a iluminação do entendimento dado por Deus. E nós podemos usar isso para a glória dele ou não. Deus, irmãos, não deve estar nesse conflito de ciência e razão, de ciência e fé, ou de religião e razão. A nossa fé é uma fé racional. A criação, a inteligência do homem, também é um milagre concedido por Deus. E Deus usa a ciência. Nesse caso aqui, Jesus usou apenas as palavras. E ele pode usar, irmãos, o possível e o impossível para nos curar e para curar a nossa nação, curar a terra. Oremos por isso, para que Deus, da maneira que for mais sábia, possa
iluminar o homem na busca por uma cura, seja uma medicação, seja uma vacina, seja um tratamento, não é? Não existe esse conflito, por favor, faço questão de dizer isso. Mas, falando de milagres, aquele homem, aquele paralítico, recebeu o maior milagre de todos, que foi a salvação. A salvação. Através da vida daquele amigo, diz o texto, que vendo-lhes a fé, aquele paralítico foi alcançado pelo perdão de Deus. Não é por méritos, não é por obras, mas pela maravilhosa graça. Não é isso que diz Efésios 2? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse paralítico aqui, irmãos, ele representa todo aquele homem, mulher, moça, rapaz, que ainda caminha sem Cristo e precisa se arrepender dos seus pecados e precisa entregar sua vida a Ele, precisa receber o perdão e nascer de novo para uma nova vida na presença de Deus. A cura física pode vir, pode não vir, mas o mais importante é que a cura espiritual Jesus faz em todo aquele que invoca o nome do Senhor. Por fim, quero perguntar para você: qual personagem você é nessa história? Nós falamos aqui de 4 tipos de personagens. Vou repetir aqui quais foram, já encerrando nosso estudo dessa manhã. Sabendo que a Geisa ganhou um copo d'água, hein, Geisa? Viu? A gente vai pagar esse copo d'água para você aí, que ela acertou, né? Que é um grupo de personagens que, por mais que estivessem na história, não são citados na história. Os discípulos de Jesus. E repito, em que grupo você se encaixaria nessa manhã, pensando na sua vida? Não quero aqui trazer culpa para você ou cobrança, mas uma reflexão que faço para mim também. O primeiro grupo de personagens que eu falei foi o grupo dos amigos do paralítico. Homens dedicados, abnegados, que não mediram esforço para levar o seu amigo até Jesus. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas, se você tem vivido assim, meu irmão, louvado seja Deus por sua vida. Deus renove suas forças, que Ele te fortaleça. Permaneça firme e constante, como diz 1 Coríntios 15, 58. Há um segundo grupo de pessoas que talvez, quem sabe, algum de vocês, a gente tem que perguntar se eu não me encaixo nesse grupo. Um religioso, um incrédulo. Eu lembro de Jó, muito religioso. Jó era um homem muito religioso. Mas perceba, não conhecia de verdade Deus ainda. Ele conhecia a letra. Jó cumpria todas as suas obrigações, toda a lei. Mas talvez ainda precisa se render e ter um encontro com a graça de Jesus. Mais que seguir leis e preceitos de homens. Siga Jesus de Nazaré. De forma sincera. Não basta conhecer Deus de ouvir falar. É preciso conhecer de caminhar com Ele. Jó 42, 5 fala isso. Não seja apenas um religioso ou até um incrédulo, porque conhecendo Jesus, como aqueles escribas, conhecendo Jesus, ouvindo tudo que ele falava, ali ao vivo, de frente para Jesus, escolheram criticar, não seguiram Jesus. Que mais que conhecedor do Evangelho, você possa ser um seguidor de Jesus, não apenas um religioso, não apenas alguém que cumpre obrigações, mas alguém que vive com comprometimento a missão dada por Jesus. Há um terceiro grupo de pessoas, que foi o que a Geisa alertou aqui, os discípulos dispersos, preocupados com seus próprios interesses, talvez acomodados, sentados no banco do templo, que agora nem a gente está fazendo isso, mas acomodado ali com a sua própria salvação, distraído, desatento, preocupado com seus próprios interesses, enquanto muitos estão do lado de fora, precisando de Jesus. Repito, os discípulos estavam ali, estavam na casa, mas não são citados. Sabe por quê? Porque a presença deles era irrelevante. E eu tenho que me perguntar se a minha vida não tem sido irrelevante, como marido, como esposa, como pai, como filho, como cidadão de bem, cidadão dos céus, como membro de uma igreja. A minha vida tem sido relevante? Ou eu tenho apenas me distraído e me preocupado com meus próprios interesses? Porque os discípulos não são citados? Porque não foram relevantes. Verdadeiros discípulos de Jesus. Perceba, Mateus 28 fala isso, do versículo 18 ao 20.
Verdadeiros discípulos de Jesus, eles geram novos discípulos. A sua caminhada deve inspirar pessoas para que também queiram caminhar com Jesus. Se tem sido assim, amém. Se não tem sido, você precisa ser despertado e orar por isso e falar, Senhor, qual é a minha missão? Porque você tem dons e talentos e que você precisa usar isso para a glória de Deus. Perceba, não é só no culto, ou no templo, ou no domingo ou na quarta-feira. Estou falando da sua vida, do seu testemunho, da missão que você tem com as pessoas que estão ao seu redor, seja fisicamente, seja na sua casa, seja virtualmente nas suas redes sociais. Pense sobre isso. Ou quem sabe você, encerrando, meu amigo, você que está aqui conosco nessa manhã, se encaixe como aquele homem que precisava de uma nova vida, que precisava entregar a sua vida ao Senhor, que precisava receber o maior milagre de todos, a salvação, o perdão dos pecados. Renda-se a Ele. Só Jesus pode transformar a sua vida, transformar a sua história e te dar vida e vida em abundância. Eu não sei em que grupo você está, mas eu sei o que Deus pode fazer, o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós. Eu quero orar com você nessa manhã. Mas antes de orar, eu queria perguntar a você, aqui fechando a nossa apostila já, o que você aprendeu com esses amigos aí da história? Como o exemplo deles nos ensina? Como o exemplo deles nos inspira? Então, uma pergunta aqui que quero deixar para cada um de nós. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, precisamos estar dispostos a sempre fazer tudo para cumprir nossa missão, que é muito mais do que levar pessoas a Cristo. É também nos implicarmos, ou seja, nos envolvermos nesse processo de novo nascimento, pelo qual o novo convertido irá passar. Pense agora, eu estou seguindo aqui essa apostilazinha. Se você quer receber essa apostila na sua casa, eu preparei essa apostilazinha de 4 páginas. Se você quer receber esse material, deixa um comentário. Pastor, envia para mim. Pode deixar o seu WhatsApp, o seu e-mail, eu mando para você. Isso aqui em PDF. Uma apostila de 4 páginas apenas. A gente está fechando hoje aqui. Pense agora. Quantas pessoas conheceram Jesus de verdade através da sua vida? Seja pelas suas palavras, seja pelo seu testemunho. Quantas pessoas estão hoje seguindo o caminho de Cristo e podem ser consideradas fruto do seu trabalho, do seu convite, do seu testemunho? Quantas? A questão não é aqui números, eu não quero aqui avaliar o seu desempenho numericamente, não é isso. Mas é para você pensar se de fato a sua vida tem sido instrumento das mãos de Deus para abençoar outras vidas. Exemplos de fé é verdade. E na semana que vem, nós vamos fazer um grande resumo dessa lição, dessa revista, desse material. E vamos rever e concluir que há algumas coisas que quero falar aqui com você na semana que vem, com a permissão de Deus. Se você não tem esse material e quer receber, deixa um comentário aí para eu mandar para você. Para que semana que vem você possa acompanhar junto com a gente. É um material simples, mas feito com muito carinho aqui. Os irmãos da igreja, posso compartilhar com vocês sobre o evangelismo e sobre o discipulado. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os seus olhos. A pensar na sua vida, em como você tem vivido, em como você tem levado a missão que Deus te deu. Nesses tempos em que a gente não pode estar juntos no templo, nós temos que pensar mais ainda na nossa relevância, nas outras esferas da nossa vida. Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, tenha misericórdia de nós, Pai. Porque muitas vezes, Pai, somos negligentes na nossa missão. Porque muitas vezes, Pai, nos distraímos com nossos próprios interesses, nossas próprias lutas, Pai. E, Senhor, por vezes nos distraímos, Pai, para não cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Tem misericórdia, Pai.
Aviva o nosso coração, desperta em nós a missão para a qual fomos chamados. Sendo discípulos, gerar discípulos. Pai, te peço por aqueles, Pai, que são, por vezes, Pai, religiosos, cumprem obrigações, vivem uma fé mecânica, Pai, vivem, Senhor, algo, ó Pai, simplesmente no papel, na meritocracia, que tem um encontro, Pai, com a Tua graça. Te pedimos, Pai, por aqueles que têm trabalhado arduamente, que têm se doado, se dedicado, Pai, dado testemunho. Renova a fé desses homens e mulheres, que possam, Pai, ser renovados pelo Teu Santo Espírito, para prosseguirem firmes e constantes nessa obra. Pai, te peço por aqueles, Pai, e a começar por mim, Senhor, que talvez estejamos tendo uma vida, Pai, irrelevante, no sentido, Pai, de não sermos luz, no sentido, Pai, de estarmos vivendo de forma egoísta, preocupados apenas com nossos próprios interesses, Senhor, ao invés de estarmos, Senhor, atentos para sermos, Pai, canais de bênção para todos ao nosso redor. Desperta-nos, aviva-nos, Pai, acorda a Tua igreja, cada um de nós, como parte desse corpo, possamos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos para abençoar e amar vidas ao nosso redor. Inclusive aqueles, Pai, que são marginalizados, que são discriminados, que estão à margem da sociedade, como aquele paralítico foi, Senhor, amado e acolhido pelos seus 4 amigos. Te peço ainda, Pai, caso haja alguém que esteja aqui comigo ao vivo ou que vai ver depois, que precisa ter um encontro contigo. Ó Espírito Santo, seja derramado sobre essas vidas. Que possam, Pai, se arrepender, serem, através do Teu Santo Espírito, convencidos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta, Pai. Traga o arrependimento. Derrama a salvação para aqueles que precisam, Pai. Maior milagre de todos, o perdão dos pecados. Conceda-nos, Pai, um domingo na Tua presença. Abençoa a vida, a família de cada um que está aqui conosco. Cada lar, cada irmão da nossa igreja, das outras igrejas, Pai. Que a Tua bênção seja sobre eles. Possamos ter um domingo, Pai, em família, Pai. Ó Deus, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado pela paciência. Fica o convite para hoje à noite. Nós vamos estar ao vivo no YouTube, com a permissão de Deus, às 19 horas, no canal da igreja PIB Atilho. Se esse estudo, se essa lição, você acha que pode abençoar outras pessoas, ele vai ficar salvo, você pode compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ver também em outro momento. E hoje à noite, participe conosco ao vivo, nosso culto, através do YouTube, tá bom? Cumprimento a todos os irmãos, amém, Maristela, amém, Cleide, irmãos da nossa igreja, outras igrejas, 7 congregações, todos que puderam acompanhar conosco aqui ao vivo. Até logo mais à noite, com a permissão de Deus. Vá em paz, em nome de Jesus. Bom almoço aí, gente. Fique com Deus.